E aí, advogado visionário, tudo bem com você? Hoje vamos falar sobre a desjudicialização do serviço de justiça com o Dr. Falcão. E aí, doutor, tudo bem? Tudo ótimo. Você pode esclarecer para o advogado visionário do que se trata? Esse palavrão É uma bonito, palavra bem difícil de complexo. pronunciar. É um palavrão complexo que visa simplificar as coisas. Desjudicialização. Sim, Essa é uma tendência institucional e também econômica muito forte que acontece no mundo jurídico e que em poucas palavras pode se resumir com a transferência, como sendo a transferência parcial ou total de certas atribuições do Poder Judiciário na resolução dos conflitos para outras vias, outros órgãos, outras instâncias, com o propósito de, por um lado, reduzir a sobrecarga de trabalho que todos os anos assoberba o Judiciário. Nós temos aqueles números do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que são os números que traduzem a busca pela prestação jurisdicional através do canal prestação jurisdicional através do canal habitual, que é o canal de recorrer à justiça. E esses números, eles a cada ano, eles apresentam um volume crescente. E não ocorre isso no mesmo ritmo, o crescimento do aparelho judiciário, que é muito mais complexo de ser incrementado. Envolve uma superestrutura, enfim, uma complexidade muito grande. Então tem sido uma tendência à desjudicialização, ou seja, que haja um redirecionamento e ou um compartilhamento total ou parcial de algumas atribuições até então conferidas exclusivamente ao Judiciário para outras instâncias, para outros atores institucionais, visando garantir que o acesso à justiça, que está consagrado como um direito de garantia fundamental do cidadão brasileiro, permaneça com qualidade, com segurança, com oportunidade e com tranquilidade, porém não apenas através da via jurisdicional. qual que seria a vantagem da desjudicialização em relação ao processo judicial? Eu vejo muitas vantagens, né? Em primeiro lugar, os fundamentos da desjudicialização são 3 premissas básicas que dão sustentação a essa macrotendência. A primeira premissa é que o acesso à distribuição da justiça não é exclusivo, atribuição constitucional exclusiva do Judiciário. A própria Constituição Federal permite que se construam novas alternativas. Então, dentro do aspecto da legalidade e da constitucionalidade, não há o que se discutir. A segunda premissa é que se baseia numa teoria que é chamada teoria das múltiplas portas, multiplicidade de portas, ou seja, múltiplos acessos em busca do serviço, a entrega do serviço de prestação de justiça. Como é essa teoria das múltiplas portas? Você não precisa buscar somente a porta da justiça. Há uma crescente institucionalização de outras alternativas, como a utilização, por exemplo, de órgãos como o PROCON, para viabilização de instâncias de solução pacífica dos conflitos, agências reguladoras como a Anatel, a Agência Nacional de Saúde, que tem um aspecto regulamentar e regulador importante e que pode intervir em determinados casos de irregularidades ou de abusos, coibindo e resolvendo pacificamente alguns conflitos sem necessidade de recorrer ao judiciário. Existe também a questão da arbitragem, dos tribunais arbitrais e das conciliações. Então, várias alternativas que não somente a busca direta e exclusiva pelo socorro ao judiciário e a figura do juiz. Um dos mais importantes mecanismos é o que eu vou citar agora, que deixei por último de propósito, que é a utilização das serventias extrajudiciais, ou seja, dos cartórios. Os cartórios têm uma relevante posição nessa teoria das múltiplas portas, porque os cartórios, eles são uma atividade delegada, que são capitaneados por bacharéis em direito, têm conhecimento jurídico, habilitados, admitidos por concurso, que tem uma segurança jurídica, tem toda uma regulamentação, tem todo um provimento legal que dá suporte e que resolve muita coisa sem necessidade de, cada vez mais, novas atribuições são delegadas para as serventias judiciais em variados aspectos, em variados ramos do direito. E isso leva a uma oportunidade de solução mais rápida, mais célere, menos complexa, mais simples,
mais barata, mais eficaz, inclusive do ponto de vista emocional, né? Do ponto de vista do desgaste emocional que se tem, de você passar anos e anos brigando na justiça em busca de uma solução, e cada dia que passa, mesmo com o avanço tecnológico, com a transformação da justiça na justiça digital, que em teoria torna os processos mais céleres, realmente torna. Mesmo assim, a longevidade dos processos é evidente. E quando você busca soluções que não passam por esse congestionamento, o descongestionamento da prestação de serviço é muito importante para a população. Para os advogados, mais ainda, na minha visão, como minha experiência de operador de direito, porque vejo, e por isso que eu quis sugerir essa nossa fala hoje, sempre pensando no nosso público-alvo, que de debater com os advogados os principais problemas e principais diretrizes e vertentes da carreira do advogado. Eu vejo isso como uma grande oportunidade de negócio. É mais um campo de trabalho que se abre forte para os militantes, os advogados militantes, operadores de direito, os profissionais do mundo jurídico, da advocacia, porque criou-se e se expande, se aprofunda um novo mercado importante para o negócio jurídico, que é o mercado dos serviços extrajudiciais. Tanto quanto na questão do mercado de serviços judiciais, a figura do advogado, a presença do advogado continua sendo imprescindível para a prestação da justiça, mesmo na seara extrajudicial. E ainda que, na maioria dos procedimentos, não seja absolutamente indispensável a presença do advogado, a maioria, na verdade, não é indispensável a presença do advogado, porém, é indicada a presença do advogado para poder dar o suporte jurídico, a orientação adequada, a condução correta, a defesa do interesse do cliente e a salvaguarda de que o cliente não vai sofrer nenhum tipo de sequela ou abuso ou perda na condução da solução do seu problema. Sim. Eu me recordei do que eu ia falar antes, referente ao passo a passo da justiça na resolução de conflitos. Acaba sendo assim, desnecessário que ele albergue muitas situações que o próprio serviço extrajudicial pode resolver, e abre portas para os advogados, que eles têm um fluxo de renda recorrente, e a parte temporal também da ação já fica mais rápida. E aí fica bom para todo mundo, tanto para o cliente, para o advogado, quanto para o sistema judicial de modo geral e extrajudicial. Perfeito, é exatamente isso. Então, se de um lado a iniciativa da desjudicialização, a utilização de outras estruturas paralelas de acesso à justiça, permissão de acesso à justiça, distribuição da prestação jurisdicional, na solução dos conflitos, não necessariamente através do Poder Judiciário, concorre para o desafogo, ou pelo menos a diminuição da demanda em relação à atividade jurisdicional oficial promovida pelo juiz. Por outro lado, também socorre aos interesses do próprio cliente, do próprio Sim. destinatário da prestação jurisdicional. O cidadão brasileiro, a cidadã brasileira que necessita da intervenção do Estado na sua figura de imparcialidade, na sua figura de segurança jurídica, na sua figura de obrigação constitucional de distribuição da justiça, através de outros braços auxiliares que possuem a mesma estatura constitucional e a mesma estatura nesses aspectos que eu coloquei. E que com isso é como se acaba sendo um acréscimo importante, um alargamento do tamanho do sistema judicial brasileiro, do sistema de distribuição da justiça, de maneira inteligente, mais barata, mais eficaz, e que leva a uma situação que eu sempre defendo. Já desse eu fiz uma live no nosso canal no YouTube, no Instagram, perdão, em que eu defendi veementemente a solução pacífica dos conflitos através da negociação. Eu sou um advogado que defendo, durante toda a minha carreira defendi, continuo defendendo e dou indicação aos neófitos. A melhor solução para os problemas e os conflitos é a solução pacífica, é a solução através da via do acordo. Eu não vejo por que você tem que delegar para um terceiro decidir os problemas que você mesmo pode decidir. Com bom senso, utilizando uma postura de bom senso, uma postura conciliatória, uma postura de transacional, em que você vai decidir em um acordo com a outra parte, sabe? Eu vejo assim, fatos simples da vida corriqueira, às vezes eu vejo isso dia a dia, e assim, que causa assim, além de um certo desconforto,
quase uma incredulidade, a cultura beligerante das pessoas, né? De repente, eu vejo muito no trânsito. O cidadão para no sinal, aí um cidadão vem e bate no carro dele atrás. Aquilo ali causa um transtorno, o cara perde o dia de trabalho. E se você for ver no frigir dos ovos, é uma coisa insignificante. O cara bater na traseira, você vai ver, às vezes tudo bem, há danos e danos. Há danos, às vezes, elevados, eu concordo. Nesses casos, talvez seja mais prudente realmente você buscar a via judicial. Mas o cara chega, bate, e você vai ver um conserto de R$300, de R$500, de R$600, R$1.000, entendeu? Às vezes é um arranhão lateral, aí o cara para o trânsito inteiro, liga para o Detran, para o órgão do trânsito, perde o dia de trabalho. Se ele for contabilizar o que ele perdeu de produzir, deixou de produzir o dia de trabalho dele, ele perdeu mais do que se ele mandasse pagar o conserto do carro. Ou se ele chamasse o cidadão, vamos fazer um acordo aqui nós dois. Você cuida do seu, eu cuido do meu. Tá bom? Vai em paz e eu vou também. E continuamos amigos, vamos embora. Sabe? Então, pequenos conflitos do dia a dia que vão terminar na justiça. Aí é uma confusão danada, o cara perde um tempo, se desgasta, se zanga, sabe? Se desestabiliza emocionalmente. Então, eu não tenho esse pensamento assim. O que eu puder resolver na seara do acordo, eu resolvo. Eu estava falando isso no Instagram. Na minha história de advogado, eu sempre pautei. A audiência mais importante que o advogado pode fazer é a audiência de conciliação. O meu plano A é resolver na audiência de conciliação. Eu falo logo com o meu cliente, vamos resolver na audiência de conciliação. Vamos montar um plano e chegar lá e já começar a construir esse plano antes da audiência. Aí eu procuro o advogado da outra parte, começo a sondar. Há casos que realmente não tem como. A outra parte é redutiva, ou o cliente está irredutivo, você não vai obrigar. Mas muitas vezes, grande parte das vezes, você consegue resolver na audiência de conciliação. Você chega na audiência de conciliação e já com meio caminho andado, só para bater o martelo, o juiz mandar assinar e levar para casa a solução. Olha o tanto de economia que você ganhou. Tempo, uma audiência de instrução, oitiva de testemunha, às vezes a testemunha não vai, às vezes a testemunha vai e fala bobagem, fala contra você, já aconteceu comigo, entendeu? Aí você manda fazer uma perícia, a perícia dá contra você, você vai entrar com... Aí você ganha, a outra parte recorre, vai para o tribunal, vai até o Brasília, STJ, às vezes até o Supremo. Já vi caso de ir para o Supremo porque o cara perdeu um negócio por causa do cachorrinho dele. O cachorrinho dele teve um problema, foi parar no Supremo Tribunal Federal. Situações de bagatela, uma vez ou outra acontece. Foi parar no Supremo Tribunal Federal a discussão sobre um cachorrinho, um pet que ele tinha. Sim. O cara passou 15 anos discutindo uma questão por causa do pet que ele tinha, que deu um dano lá, um negócio. Entendeu? Então aquilo ali para mim era para resolver na audiência de conciliação. O tempo que você gastou que é a moeda mais importante naquilo ali. Além do dinheiro mesmo, do recurso financeiro, pagando honorários, pagando despesa, deslocamento. Teve audiência, teve processos meus. Que eu tive 4 audiências. Entendeu? Primeira audiência de conciliação, não teve acordo. Aí a segunda audiência, audiência de instrução, depoimento das partes. Durou 5 horas o depoimento das partes, porque era complexa a matéria. Aí o juiz suspendeu, foi fazer outra audiência para ouvir só as testemunhas. Aí, nesse dia que foi ter uma testemunha não veio e apresentou lá um documento lá que não podia, e o juiz não podia ouvir só as testemunhas de um lado, tinha que ouvir as duas juntas ao mesmo tempo, para não haver a quebra da unidade processual, adiou a audiência. Aí na quarta audiência, que foi ter a audiência de ouvir... Imagina isso no tempo, foram 3 anos para terminar esse negócio, a instrução desse processo. Entendeu? E se a gente tivesse resolvido no acordo, era naquele dia. Então, quando você resolve no acordo, o que acontece? Você economiza o tempo, economiza o desgaste emocional. Por um lado do advogado, ele abrevia o tempo que ele leva para receber o recurso, os honorários dele, ele recebe logo. Ele não fica esperando até o final. Está entendendo? Então, são coisas. E no caso da experiência, se você leva para um lado de extrajudicial e com essa ideia de resolver do ponto de vista do acordo, é a mesma coisa. Você está abreviando a solução e, consequentemente, reduzindo muito a perda, seja de tempo, seja de recursos financeiros, como o risco. O risco, as pessoas também medem o risco. Se você vai para a instrução, você está com um risco maior de não ser contemplado, de perder. No acordo, você sempre ganha o mínimo. Um acordo sempre ganha. Uhum. Você não perde nunca no acordo. Você pode não ganhar 100%, mas você ganhou 10%, 20%, 30%. E quando você vai para o julgamento, você pode perder 100%. Sim. Esse é o meu pensamento. A questão da economia processual, da economia de tempo.
diminuição dos problemas emocionais do próprio cliente, a depender do tipo de caso. Isso. Eu fui numa situação em que a pessoa perdeu a placa do carro, um carro de coleção, e para efetuar determinado procedimento com a placa, ele tem que entrar com um boletim de ocorrência. Eu vejo que é totalmente desnecessário, porque perder a placa de um carro, o que tem a ver com o direito penal? Não é um crime. Então afoga, se chegar isso 500 vezes por dia numa delegacia, acaba que afoga. Isso. E aí o pessoal, quem é leigo, acha que eles não trabalham lá, etc. Mais ou menos isso. Com certeza. Voltando à desjudicialização. Como que esse modelo de multiportas pode refletir no mercado jurídico? Eu vejo a abertura de um importante mercado jurídico, porque aí você vai ter uma atuação do advogado em campos, até então não tradicionais, vamos colocar assim, da atuação do advogado enquanto profissional imprescindível à prestação jurisdicional. Então, isso leva ao quê? A novas frentes, né? Por exemplo, nessa seara de serventia extrajudicial, existem N procedimentos hoje que você pode resolver apenas utilizando procedimentos não judicializados. Questão de divórcio, união estável, que é um casamento, partilha de bens, questão imobiliária, vários tipos de questões imobiliárias que você resolve tudo no cartório, sabe? Com atividades simples, mais baratas, seguras e eficazes, que é o que interessa, e que dão tranquilidade para a parte que busca aquele serviço, utilizando o serviço de um profissional, de um lado o advogado dele, do outro o tabelião, também um profissional com a mesma estatura de segurança jurídica e respeitabilidade e imparcialidade. Então, eu não vejo porque eu tenho que determinadas situações. É uma coisa que eu sempre falo, assim, claro, isso tem muito cunho cultural, mas vamos pensar aqui num caso bem simples, que ainda é muito importante para quase todas as pessoas, que é a questão do casamento. Até um certo tempo, o casamento formal era, entre aspas, um monopólio que dá autorização judicial ou da igreja. Você tinha que pedir autorização para o juiz ou para o padre para homologar um ato entre duas pessoas, que é um ato particular. Por que eu tenho que pedir autorização para o juiz? Eu tenho que entrar com o processo, passar todo um rito complexo e depender da autorização de um terceiro para eu casar com a pessoa que eu escolhi. Eu não vejo lógica nisso, a não ser esse cunho cultural de longas datas, né? E hoje você casa no cartório, não precisa do juiz, não precisa do padre, não precisa de toda aquela burocracia, proclamas, não sei o que. Você chega lá e diz assim, olha, eu quero casar com essa moça, vem aqui. E acabou. Você vai lá, assina, com a participação do seu advogado, entendeu? Não tem essa burocracia toda. A união estável no casamento. É casamento, sim, senhor. Você tem toda a proteção legal, tem os mesmos efeitos, entendeu? Então, eu acho assim, essa questão de alteração de nome, paternidade homoafetiva, casamento homoafetivo, partilha de bens, uma série de procedimentos que adoção, uma série de procedimentos que você pode hoje se socorrer de um serviço mais simples, mais barato, mais prático, internegocial, que não depende da autorização de um terceiro, com todo respeito aos juízes, entendeu? Então, eu não vejo porque... Eu vejo isso como um avanço estrutural e cultural da sociedade, sabe? Tirar esse lado da autoridade entre uma coisa que é negocial entre as partes, sabe? Não precisa, aquelas pessoas ali resolveram a sua vida em comum. Por que tem que pedir autorização do juiz ou pedir autorização do padre? Se eu não for dessa religião, a igreja tem o poder de homologar um casamento válido, né? Com todo o respeito, nada contra a igreja. Eu estou falando um aspecto estrutural do processo. Então, hoje, dessa forma, me parece bem mais saudável e bem mais, entre aspas, moderno, né? Desburocratizado. Isso. Né? Então, isso é um avanço. E abre esse leque, porque, no caso, por exemplo, do casamento, que a união estável precisa da intervenção do advogado para validade jurídica, né? Então, é um caso evidente de ampliação do escopo do trabalho do advogado, ou seja, daquilo que o advogado pode prestar o seu serviço como profissional da justiça e cobrar seus honorários.
E isso abre um leque muito importante, né, de trabalho. Já abre uma outra porta de fonte de renda para o advogado mais rápida, né? Um fluxo de caixa Não, tem isso, imediato. Mais rápido, mais imediato. Porque o tempo de resolução é bem menor. Sim. É bem menor. Então você recebe, você tem um caixa mais imediato. Eu tenho dito isso em todas as minhas intervenções. O panorama ideal de construção de uma carteira de ativos, geradora de renda para o advogado, na minha visão, tem que ter duas características. Uma de tempo, uma temporal. Você tem que ter a clarividência e a decisão de fazer dessa forma. Buscar uns trabalhos que gerem renda para você de curto, médio e longo prazo. Essa é a primeira ideia, o primeiro vetor que você deve construir. E o outro vetor é que também em termos qualitativos, não somente quantitativo e fluxo de caixa, mas qualitativo, que você tenha fluxo de caixa que venha de atividades ligadas à judicialização, ou seja, a atividade jurisdicional, e extrajudicial também, se você puder atuar nas duas bandas, vamos colocar assim, é o melhor dos mundos. Por quê? Porque você vai ter um caixa mais robusto, mais seguro, mais planejado. A atividade jurisdicional é mais difícil de você planejar, pela própria dinâmica do processo judicial e uma série de vetores que não estão no seu controle. Não é você que controla. Você não tem como controlar a agenda do juiz, a agenda do Ministério Público, sabe? A disponibilidade da justiça, você não tem como controlar. Entendeu? Você não tem como intervir quando o juiz vai prolatar. Quantas vezes já tive processos que passaram meses, não falando mal de ninguém aqui, é a própria assoberbamento da justiça. Sim. Meses na carteira do juiz para ele dar uma decisão judicial e ele não conseguia cumprir por causa de estar assoberbado de trabalho. E se você está numa esfera extrajudicial, não tem isso. Esse gargalo não existe. Você tem uma prestação mais efetiva e mais célere e mais adequada. Essa é a minha leitura, a minha experiência. Então, por isso que eu digo assim, se você tem o advogado, você, advogado, falando com você, com quem eu falo aqui nesse podcast, você, na minha sugestão aqui, eu dou essa sugestão para você que do alto dos meus cabelos brancos e barbas brancas. Se você tiver uma certa parcela do seu portfólio de serviços de clientes que leve você a ter uma clientela que busque o canal multiportas, não se foque somente na atividade judicial do judiciário brasileiro, vai ser bom para você, porque você vai ter um controle melhor da evolução do seu caixa e da prestação de serviço. Por essas evidências que eu coloquei ainda há pouco. Tendo mais controle sobre isso, né? Mais fácil de negociar, mais fácil de lidar, é onde está havendo agora o afluxo, o outro já está assoberbado. Milhões e milhões de processos já estão em curso e todos os dias chegam milhões e milhões e milhões de processos na justiça ininterruptamente. E Sim. Aqui no setor aqui de multiportas está incipiente, está começando. Sim. Certo? Então, não tem esse assoberbamento. Não só porque não tem nada ainda encalhado, como porque os processos são mais simples, os procedimentos são mais simples, né? Então dificilmente vai ficar encalhado. Os procedimentos são mais simples, o ritual, do ponto de vista ritual, é mais simples, é mais célere, é menos burocratizado. E isso gera o quê? Uma aceleração no resultado. Impacta também de outra questão, que é o aumento da produtividade. A produtividade aqui é maior do que lá. A produtividade é a função do tempo. Isso aí é uma fórmula matemática. Se você colocar, acho que eu já falei isso aqui, se você colocar no Google, você vai ver o que é produtividade. Entendeu? É a quantidade de produto que você tem, ou seja, a produção, dividida pelo tempo. Se você produz 100 reais em 10 horas, sua produtividade é 100 dividido por 10, dá 10. Agora, se você produz 100 reais em 1 hora, a sua produtividade é 100, aumentou por 10. Então, a produtividade é a função do tempo que você gasta para alcançar o resultado. Quanto menor o tempo para você alcançar o resultado, maior a produtividade. E é isso que acontece na seara extrajudicial. Você consegue obter a resolução do problema do cliente em menos tempo, aumentando a sua produtividade. Sim. E essa força está do seu lado. Já quando você está do lado, você opta pela via judicial, você não tem o controle da principal variável.
que é o tempo. Porque o tempo está barrado ao andamento processual no judiciário, que não depende de você em nada. Você que depende dele. Você vai depender da agenda do juiz, você vai depender da agenda do Ministério Público, você vai depender do assoberbamento da máquina, você vai depender de um monte de coisa. E da própria estrutura processual, que é complexa. Então, é por isso que eu dou esse conselho. Se você puder mesclar, ter um portfólio de atividades que te gere renda para você das duas fontes, vai ser o melhor dos mundos. E isso é procurado, é construído, é uma opção sua. Você pode ofertar seu serviço. Você começa a ofertar, vai aparecer pouquinho, daqui a pouco vai aparecendo, você vai construindo uma reputação, depois você se torna um advogado. Talvez até... Eu conheço advogados que só trabalham na área extrajudicial, não quer nem saber de juiz. Sim. Judiciário, não quer nem saber. O cara trabalha só na área extrajudicial. Até muito comum no previdenciário, né? O pessoal faz muito... em tudo. Tributário, por exemplo. Tributário também. O pessoal, o tributário entrar na justiça da Vara da Fazenda. Você vai entrar, você vai lá e faz acordo na Receita Federal. Faz tudo na Receita Federal, até online. Sim. Ele resolve muita coisa. Então, hoje tem a seara criminal, eu entendo pouco de criminal, porque eu não mexi muito com criminal na minha carreira, mas tem a transação penal. Sim. Entendeu? Então, tudo você pode resolver praticamente nessa parte. E aí isso é muito importante, o advogado entender essa lógica. Né? O Caetano Veloso tem aquela música que diz assim, eu não consigo entender sua lógica. É uma das coisas que eu sempre me preocupo, tentar entender a lógica. E essa lógica de cá me parece muito mais avançada. Por quê? Porque ela é uma lógica pautada na conciliação. E a conciliação é a grande solução. Sabe? É a grande solução. Sim. Eu andei fazendo um estudo e eu vi que o sistema judiciário brasileiro é um dos piores, se não o pior, né, da América Latina. Devido a essa alta burocracia, devido à própria formatação em que o processo anda aqui. E o que acontece? A abertura do Estado dessas comportas para o extrajudicial é maravilhosa. Para a gente, advogados, e para os clientes. Porque acaba que as coisas vão andar dessa maneira. Entrega na própria mão da pessoa a solução. A solução está na sua mão. Isso. Entendeu? Todo respeito, é lógico, a situações de extrema gravidade e complexidade que realmente não tem como você resolver sem a intervenção de um árbitro imparcial, no caso, o juiz. Sim. Né? Mas naquilo que é possível você resolver sem essa necessidade dessa intervenção, é o melhor dos mundos. Porque Exatamente. É você construindo a solução. Né? Então, esse fenômeno da desjudicialização é um fenômeno muito importante, uma tendência moderna em todos os aspectos e que eu creio que veio para ficar. E que eu louvo, torço, que se espraie, se expanda e se aprofunde no seio da sociedade brasileira. Para que as pessoas procurem resolver os seus problemas tomando as rédeas nas suas próprias mãos, sem a necessidade de delegar para terceiros, exceto naquelas situações realmente que não tem jeito. Sabe? Se você se a sociedade brasileira entrar nesse círculo positivo de busca de soluções pacíficas para os conflitos e deixar para o último caso aqueles que realmente não tem como resolver de maneira pela via rápida, vai acontecer uma melhoria substancial da percepção da população em aspectos importantes como civilidade, como paz social, tranquilidade, Sim. Sobretudo, celeridade. Eu peguei um processo no começo da minha carreira, que quando eu peguei esse processo, eu herdei de um advogado que largou esse processo porque não aguentava mais. O processo já tinha 18 anos. 18 anos. E eu conduzi esse processo por mais 20 anos. Sobre o meu comando, sobre a minha custódia, a minha batuta profissional. Então, 20 anos sobre o meu comando. Com 18 do colega anterior, foram 38 anos de processo. Um processo coletivo, que tinha mais ou menos umas 120 pessoas nesse processo. Quando nós chegamos ao final, quase a metade já tinha falecido.
E, inclusive, em alguns casos, a própria esposa do cidadão já tinha falecido. Muito tempo. E foi ficar para quem? Para os filhos. Entendeu? Então, era um processo trabalhista, quanto uma grande empresa, logicamente, por questão ética eu não vou citar, mas quero dar de exemplo, uma ação grande, coletiva, de 100 e poucas pessoas, quase 200 pessoas, por uma questão juridicamente complexa, inclusive, e que demandou perícia, prova pericial, não sei o quê. A empresa, uma multinacional com muito poder econômico, ela fez o que ela pôde, resistiu o máximo que ela pôde. No final, 38 anos depois, o processo acabou. Me pergunte como. Adivinhe como acabou. Dou um doce se você descobrir. 38 anos depois. Muito através do acordo. Então vejam, passaram-se 38 anos de briga. Pessoas morreram, os titulares da ação, que estavam no rol da ação, morreram. As viúvas, alguns deles morreram, ficaram para os filhos. E não acabava esse processo. Uma situação bem paradoxal, né? Parar no TST, não sei aonde, Supremo, não sei o quê e tal. E no final, a pacificação se deu através do acordo, que poderia ter sido feito lá no começo. Porque se fosse continuar, talvez demorasse mais de 50 anos. Entendeu? Então, a gente ri, assim, não por ironia, mas porque realmente é uma situação que é bem emblemática. Se eu posso resolver no acordo agora, por que eu vou passar 38 anos brigando para chegar no final, depois dessa confusão toda, né? Mas é a intransigência das partes. Então, eu acho que essa oportunidade de crescimento desse setor, dessa ideia que eu acho brilhante, de solução pacífica dos conflitos através de uma via extrajudicial, eu torço para que se consolide, para que se entrane na perspectiva da sociedade compreender, da sociedade abraçar esse lado, culturalmente penetrar na alma das pessoas para que elas busquem a solução pacífica dos conflitos pelas próprias mãos e pelas vias extrajudiciais. Se isso se transformar realmente num vetor sociológico importante e que leve à evolução da conscientização da população, para mim, eu acho que terá sido uma transformação altamente positiva, tanto para o aspecto institucional da justiça, que leva ao desafogamento do aparelho judiciário, como para a própria construção de um perfil psicológico e social no seio da sociedade, que gerará essa busca pela solução pacífica dos conflitos tomada pelas próprias mãos, eu repito, sem necessidade de estar se degladiando por coisas poucas. Sabe, eu já tenho pautado a minha vida assim. Nas minhas coisas pessoais, eu busco sempre a solução pelo acordo. Só quando não tem jeito, porque às vezes você não tem como você... a outra parte realmente é intransigente. Mas o que eu posso, eu resolvo na via do acordo. Não tem nem o que discutir. E no aspecto em geral, ainda a população brasileira ainda é muito litigiosa. É muito litigiosa. Do ponto de vista cultural, essa é uma tendência, é uma característica sociológica. Talvez com o advento e o crescimento dessa segunda via, a gente consiga mudar esse quadro. Sim, sensacional. Como que essa desjudicialização pode impactar na captação de clientes para o advogado? Eu acho que os advogados ainda estão dormindo, desculpa a expressão, uma brincadeira, né? Uma brincadeira aqui, de vez em quando a gente tem que descontrair. Pode e deve impactar desde que o advogado inclua isso no seu portfólio e faça as propagandas, utilize os recursos de divulgação necessários. Hoje a gente pode fazer marketing digital, pode fazer tráfego pago, pode fazer uma série de coisas, a evolução que eu chamo de mundo para o mundo do negócio jurídico. Oferte seu serviço nessa área, sabe? Pelo menos Luiz Henrique, estou tentando me reciclar nessa parte e estar com força e com vontade no nosso escritório, na HT Advogados, Henrique Teixeira Advogados, nessa seara, a seara de ofertar serviços jurídicos que pautem pela desjudicialização, que construam um perfil atrativo e atraente para a captação de clientes
que venham nos buscar como um veículo, um meio, como um profissional que vai levá-los a resolver seus problemas na via extrajudicial, naquilo que for possível, que tiver previsão legal e que as portas já estejam abertas do ponto de vista institucional. E eu asseguro que eu tenho estudado isso já, que tem muitas portas abertas. O advogado tem que se instruir. Às vezes não pode não ser da seara dele, se ele estiver no ramo do direito que ainda não esteja com essa proficiência. Mas muitas outras áreas do direito já têm proficiência, já tem portas abertas para esse tipo de solução. Sim. Tu pode dar exemplos de como esse instituto está concreto? Ele está assim, influenciando no dia a dia do advogado? Eu vejo esse instituto influenciando no dia a dia do advogado desde que o advogado busque a solução. Se o advogado... Existe assim um direcionamento também, desculpa colocar isso, não é um desrespeito, nenhuma desqualificação de nenhum dos players que integra toda a cadeia de produção do mundo jurídico, mas existe assim uma, vamos supor, preferência, né, pela busca, assim, parece que uma indução, parece que ser assim, a imagem que passa é que o caminho natural é buscar a solução judicial, né? Então, todo o arcabouço é construído partindo dessa premissa. E eu falei ainda há pouco, logo no começo da discussão, que existem 3 premissas. A primeira premissa é que o acesso à distribuição da justiça não se dá exclusivamente pelo judiciário. Sim. A segunda premissa é que existe o canal multiportas, né? E a via extrajudicial, a terceira premissa. Então, vai impactar no dia a dia do advogado quando ele introjetar essas 3 premissas, quando ele transferir para a mente dele essas 3 premissas, parar de olhar somente a única, entre aspas, via que existia anteriormente, que era a via judicial. A Constituição de 88, olha, aí já quantos anos? 40, sei lá quantos anos, já falava isso, né? O artigo 3º, se não estiver enganado, tem alguma coisa que fala sobre isso, que não se excluirá da apreciação do judiciário qualquer. Ou seja, ela não impõe que é somente através do judiciário. No raciocínio, a contrário senso, você chega à conclusão de que o acesso à justiça ele não é exclusivo, ele pode até ser preponderante, né? Ela diz que não se excluirá, ela não diz que somente será. Então, mas por razões sociológicas se construiu essa premissa de quase exclusividade, que agora está se derrogando, graças a Deus. Tu concorda com a premissa de que a intervenção estatal na resolução de conflitos é ou deve ser a última ratio? Eu acredito que sim, concordo inteiramente. O último degrau, vamos colocar assim, deveria ser, né? E culturalmente a gente construiu a história de ser o primeiro, né? Então, assim, aquele exemplo que eu dei dos acidentes de carro diários aí, a primeira coisa que o cara faz é pegar o telefone e ligar para chamar o advogado dele e pedir a intervenção do Estado para levar para a perícia. Sim. Para vir a perícia para ele poder entrar com a ação contra o cara que bateu no carro dele para pedir indenização. Sim. E você vai ver que no frigir dos ovos, se for somar o que ele vai gastar com o advogado, com a perícia, o tempo, dias que ele parou de trabalhar, a chateação, desgaste, não sei o que, ele vai receber R$5.000, não vai pagar isso aí. R$3.000, R$2.000. Entendeu? Muitas vezes eu vejo acidente de trânsito. Dia desse eu vi um acidente aqui eram 3 carros envolvidos. Esse realmente foi um acidente muito dano, né? Causou realmente dano. Um dos carros foi engavetado. O cara da frente parou, bateu atrás, o outro que bateu atrás dele. Aí destruiu o carro dele realmente. Aí nesse caso aí eu acho que ele tem que estar na justiça mesmo, se não houver acordo. Mas às vezes o cara bate, arranca um retrovisor, rasga um pouquinho a lateral, faz um pequeno arranhão no para-brisa, o cara chama o Detran, não sei o que, o advogado, passa de tamanho todinho ali. Quem sou eu? Não sou dono da verdade, estou só falando assim o meu sentimento, a minha experiência, né? Então, é realmente cultural, né? Então, quando você... Sim. Por isso que eu digo que na tendência é você criar uma cultura nova, com essa desjudicialização. Sim. E quais são os desafios, na sua opinião, dessa consolidação e expansão da desjudicialização aqui no Brasil? O desafio é que continue, né? Eu acho que uma falha
se eu pudesse dar uma sugestão para os que estão no comando, Sim. o CNJ e talvez outros órgãos de relevo do aparelho judiciário brasileiro, eu acho que deveria haver uma campanha de conscientização, porque muitas pessoas não têm nem conhecimento, principalmente as pessoas, o povo mesmo, os destinatários da norma, os que estão com problemas, que precisam de uma intervenção para resolver seus problemas, eles muitas vezes não têm nem conhecimento, porque não existe uma campanha efetiva, sabe? Antigamente havia muito isso no Brasil, campanhas de esclarecimento público, né? Então, quando ia ter uma campanha, por exemplo, de vacinação, o governo colocava lá, vai ter vacinação, dizer por quê, e mobilizava a população em prol daquilo, né? Daquele objetivo coletivo. Eu vejo que talvez esteja ainda incipiente e não vejo assim essa profundidade, né? Então eu acho muito oportuno que se faça uma campanha de conscientização, porque mesmo advogados, muitos não teriam nem consciência. Imagina a população. De fato. Da profundidade e das alternativas que tem decorrentes da desjudicialização, né? Agora imagina a população. Então, uma sugestão que eu poderia dar era, antes de tudo, que se pautasse pela conscientização da população, esclarecendo a importância, fazer uma campanha pública ao CNJ, que é o órgão mais de cúpula aí do judiciário, porque concorre para o interesse do próprio judiciário, que é desafogar o assoberbamento de processos que tem lá, certo? E o Supremo Tribunal Federal também, enfim, que o presidente do Supremo, que é o presidente de Master. Então, deveria ter uma campanha voltada para o público, tanto o público técnico, advogados, a OAB deveria fazer isso também, como o público fim, que é a população brasileira. E a outra iniciativa que eu acho que é muito oportuna, e que depende também, de um lado, do Congresso Nacional, da atuação do Congresso Nacional, seria a ampliação do leque, do escopo da desjudicialização, das multiportas, através de regulamentações, de leis, né? Leis e regulamentos que levassem abrissem novas portas alternativas, né? Que consolidassem o processo de desjudicialização, consolidassem e aprofundassem esse processo, permitindo que novas alternativas fossem construídas, viessem a ser construídas, no sentido de viabilizar esse caminho e consolidar esse caminho com mais propriedade. Então, isso teria um impacto muito positivo para todos os envolvidos, né? Especialmente para nós advogados. Então, mas isso está além do esforço individual de uma pessoa, é um esforço institucional, né? Então, sobretudo nessa parte que envolve a participação do Congresso Nacional, que é uma complexidade absurda. Bastante. Né? Então, não sei como seria isso. Conseguir isso, teria que ter uma ingerência política muito grande, alguém que tivesse vontade política de fazer isso e tivesse também um interesse bem consolidado em termos de interesses nacionais. Sim. Hoje se discute muitas coisas irrelevantes, né? Então, é mais fácil, muito mais fácil, passar a regulamentação dos BETs do que passar a regulamentação ou ampliar a regulamentação. Essa daí vai passar rápido. Cheio de lobby, vai passar rápido. Para passar a ampliação da desjudicialização com a criação de novas vias e novas leis regulamentares que levassem a isso. Aí é um sonho de quem realmente está comprometido com a justiça. Bom, mas nada impede de sonhar, né? O mundo, parte dele é feito de sonhos. O bom é que o pontapé inicial já foi dado pelo Estado de já existe fazer muita essa coisa, expansão. Né? Já tem muita coisa. Eu acredito que devagarzinho a gente vai construindo mais. Aos poucos, a sociedade brasileira vai construindo esse caminho alternativo mais lúcido e muito mais oportuno para todos. Sobre essa iniciativa de divulgação é interessante mesmo, porque o máximo que a gente vê por aí são outdoors falando de Semana da Conciliação na Justiça do Trabalho. No máximo. O máximo é só a Semana da Conciliação, mas se você fizer uma entrevista aqui na rua, se você fizer uma pesquisa aqui, você sabe o que é. Você sabe que você pode casar sem ninguém sabe. Ninguém sabe. Você sabe que você pode... por exemplo, eu estou estudando esse assunto, então hoje existe uma investigação de paternidade que pode ser feita na área extrajudicial. Então, você pode buscar
a paternidade para o filho, utilizando o serventista judicial. Então, quantas pessoas têm conhecimento disso no Brasil? Pouquíssimas. Eu, que sou operador de direito, não conhecia. Porque eu estou fazendo um curso, estou estudando um assunto, aí eu, agora pode fazer isso, pô, que maravilha. Você tá entendendo? Então, as pessoas não têm conhecimento, sabe? Então, regularização de situações post-mortem. O cidadão morreu, deixou um monte de problema, aí a família fica toda enrolada. Dá para resolver muita coisa nessa área judicial. Então, são situações que ainda estão encobertas pelo manto da ignorância por falta da iniciativa de divulgação. Então, não sei quem vai capitanear isso, eu acho que é a OAB. Aí, puxando a brasa para nossa sardinha, nós advogados. Sim. A gente tem que fazer uma pressãozinha na OAB. Por quê? Porque se a OAB... Olha só, o meu raciocínio sempre é mercadológico. Eu penso em termos de negócio jurídico. Eu tenho falado isso. Todas as pessoas que me acompanham nos meus canais, seja no YouTube, seja no Instagram e outras vias, eu não chamo mais... eu não tenho escritório de advocacia. Eu tenho um negócio jurídico. A minha visão é negocial, é empreendedora. Certo? Quem tem essa postura tem o interesse, deve ter, se for um pouco de lucidez, o interesse de que isso seja divulgado. Por quê? Porque é um novo nicho de mercado. É um novo mercado que surge para os advogados que tem negócio jurídico, certo? Que tem a visão de negócio jurídico. Então, nosso interesse é, de alguma certa forma, eu acho que o único sininho que a gente pode bater, plim, 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 o único botão que a gente pode apertar é na OAB. Fazer um questionamento à OAB, por que a OAB não faz uma campanha de divulgação desse negócio? Porque se a OAB faz essa campanha de divulgação, o que acontece? No momento que você divulga isso para a população, acontece o que com esse segmento do mercado? Ele cresce, mais pessoas vão procurar. Porque as pessoas não procuram porque não tem consciência, não tem informação. Não tem ninguém falando para eles, rapaz, vem tu ir procurar o juiz, vamos procurar por aqui, vamos resolver, mais rápido. Então, assim, eu acho que o esforço que está acessível ao operador de direito, ao advogado, que tem a visão de negócio, é buscar a OAB para, numa interlocução institucional, a OAB capitanear uma divulgação ou discutir com o Conselho Nacional de Justiça e outros órgãos envolvidos uma campanha nacional de divulgação para Excelente. Que se possa realmente propalar mais e difundir mais e aprofundar mais essa ideia. Muito boa a tua ideia, maravilhosa. A última pergunta. Na tua opinião, quais são as áreas do direito que são subexploradas na desjudicialização? Excelente pergunta. Eu acho que nessa parte, eu não tenho muita formação na área criminal, eu não atuei muito, mas eu acho que muitas coisas poderiam ser resolvidas se houvessem essa abordagem para aqueles crimes de menor potencial delitivo. Então, talvez... Ainda existe já alguma iniciativa sobre isso, aquela história de transação, pagamento de cesta básica? Tem um instituto, eu ainda não conheço a fundo do que se trata, se chama ANPP, Acordo de Não Persecução Penal. Isso. Eu acho que ele é voltado para essas... É uma iniciativa. Para essas vias de... É uma iniciativa. Mas de acordo, assim, mas eu não sei a fundo ainda do que se trata. Sim. Eu acho que isso pode ser aplicado a todas as áreas do direito. Eu acho que não tem assim uma menos que não possa ser transacionada, sabe? Eu acho que tudo pode ser transacionado legalmente. Então, eu acho que pode sim chegar a um nível de evolução em que a gente alcance toda e qualquer área do direito. Claro que isso vai depender de uma regulamentação, uma institucionalização, isso que discutimos ainda há pouco. Mas aos pouquinhos a gente pode chegar. Entendeu? Então, uma demanda muita construção intelectual, muito estudo, planejamento, pesquisa, ver para poder garantir a segurança jurídica, que é um valor inegociável, a segurança jurídica. Mas, assim, a priori eu não vejo por que não estender para tudo. Dentro de determinados parâmetros que deverão ser construídos, discutidos, estudados, pesquisados, para construir as soluções de maneira lúcida, segura e tranquila. Tá, deixa uma dica final aí para os advogados que querem entrar nessa seara do extrajudicial, da arbitragem, uma dica, assim, nada multiportas. Faça o curso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo um curso da ESA, Escola Superior da Advocacia, do OAB Nacional,
que trata desse assunto. E daí, inclusive, foi por isso que eu resolvi discutir aqui já dentro dessa ideia de fazer uma divulgação nacional, né? Porque o YouTube alcança o Brasil todo. Isso que é meu público é pequeno, mas está aí para quem quiser. Então, eu estou com essa dica. Você pode, um curso muito bom, eu estou gostando, e está aí acessível a todos os advogados. Você pode estudar um pouquinho como trazer com mais profundidade, mais pertinência para a sua prática diária esse novo mercado jurídico, que é o mercado decorrente da desjudicialização. Ótimo. Muito obrigada, doutor. Sua participação mais uma vez aí, só soltando ouro para os advogados. Obrigado, até a próxima. Pessoal, muito obrigada aí por ter nos acompanhado até aqui. Nos acompanhe nos próximos episódios. Siga nosso canal aqui no YouTube, siga o Dr. Falcão ADV no Instagram. E até o próximo episódio.